Boa noite, caros irmãos, amigos. Rogamos sempre a bênção de Jesus na paz para todos nós. Vimos na aula anterior, para recapitular rapidamente, na Desobsessão 1, nós vimos o que é a obsessão, que é a ação insistente, perturbadora, prejudicial de um espírito sobre outro, que pode ser simples fascinação ou subjugação, e que a causa dessa influência dos espíritos está nas imperfeições morais, na falta de ação para o bem. Vimos que para obter o restabelecimento, voltar ao normal, é preciso uma ação do obsidiado, do obsessor e até a ajuda de terceiros. Vimos também como são esses espíritos obsessores, como eles se comportam. E aí pensamos na equipe de desobsessão, como ela é composta, quais os seus membros. E quantos casos podemos colocar em tratamento de cada vez. E vimos que o Centro Espírita é o melhor local para se proceder aos trabalhos de desobsessão, porque está melhor aparelhado. E que temos que fazer esse trabalho sem a presença dos enfermos. Eles são assistidos à parte. E também sem público, para não expormos os comunicantes e as pessoas que eles assediam, né, ao julgamento de tantas criaturas. Recapitulado rapidamente isto, nós hoje vamos ver o andamento da reunião. Como é essa reunião em que nós fazemos o quê? Nós fazemos o restabelecimento, nós fazemos a recuperação dos espíritos que estão sofrendo a obsessão ou exercendo a atividade obsessiva. Nós fazemos o atendimento buscando a reabilitação deles. É uma reunião especializada. Nós vimos na reunião comum, reunião mais geral e as reuniões especializadas. Reunião de desobsessão é uma reunião especializada. E se ela é especializada, ela tem propósitos especiais. E há nela atividades específicas que nós não devemos desviar, devemos respeitar. Seria como uma técnica, não é? Um trabalho que nós realizamos que tem os seus propósitos e tem as suas técnicas. Para cada tipo de trabalho, uma técnica, nós não misturamos estação. O estudo doutrinário é indispensável. Mas já são pessoas preparadas, nós vimos, a equipe é formada por pessoas que já conhecem doutrina. Sim, mas o estudo não termina nunca. É preciso recapitular, relembrar, aprofundar. Então, o estudo doutrinário vai prosseguir sempre. Naturalmente, haverá um interesse maior nas questões de obsessão, desobsessão. Mas mesmo isso, porque às vezes nós vamos precisar, para esse atendimento, entender a situação dos espíritos no lado de lá da vida, o que acontece com eles. E às vezes estamos esquecidos, ou temos só ideias muito especiais. E agora nós precisamos ter uma visão maior. Às vezes até diante de casos que aconteceram, nós ficamos até desejosos. Como foi? Aquele espírito se sentia, o local que ele descreveu. Então esses estudos doutrinários são para isso. Agora vamos dizer que o grupinho tem aquela reunião de desobsessão, mas gostaria também de estudar doutrina de modo geral. Pode? Pode, mas não na reunião. Então faça esse estudo à parte. Participe de programas da casa, monte grupos de estudo especial, mas no dia da reunião para desobsessão é específica, só para esse trabalho. Nós também não podemos desviar a tarefa desobsessiva para demonstrações e experiências de mediunidade. Parece tolice a gente falar assim, mas o médium, ele está ali trabalhando.
Mas ele tem suas expectativas, ele gostaria de experimentar isso, de fazer aquilo outro. Há um espírito que se aproxima dele, gostaria de escrever uma história e assim por diante. Ou então a vidência, espíritos vêm e começam a mostrar muita coisa para ele. Ora, isso é distração em relação ao trabalho. Não é hora de ficarmos querendo trabalhar psicograficamente, ou experimentando vidência, audição ou desdobramento, viajar, sair, não é? Se afastar perispiritualmente. Reunião de desobsessão requer a presença ali. Estão todos participando firmes. Não existe isso. Mas e se aquele desdobramento for para ir observar alguma coisa que diz respeito ao caso, que esclarece? Aí está certo. Se houver uma pequena psicografia que explica alguma coisa que está acontecendo naquele caso, então sim. Uma vidência que é específica para o caso em atendimento também. Então, se tiver relação com o caso que está em atendimento, vale, é possível a atividade mediúnica, que não é simplesmente de psicofonia. Não se está intermediando o espírito, mas se está trabalhando com a mediunidade para conhecer alguma coisa que é útil para o atendimento dele. Só se for assim. Mas se não for assim, não convém desviar a atenção. Vejamos como é o andamento dessa reunião. Nós temos que lembrar que o atendimento aos assistidos, as pessoas que vieram para receber esse socorro, ele é feito à parte. A pessoa tem as entrevistas, assiste preleção, recebe passe, isso é feito à parte. Nós estamos falando só da reunião de desobsessão, o trabalho desobsessivo. Então começa-se com a leitura de uma mensagem. Poderia ser um comentário evangélico? Poderia. Mas é que quando a gente começa a fazer um comentário evangélico, às vezes a pessoa se empolga, fica preocupada, estou falando, os companheiros estão ouvindo, será que estão gostando? Isso já não ajuda para a mentalização que ele vai precisar. Por isso é que a gente usa mais a leitura, que é pacífica, não é? Tranquila, não tem preocupação, é só ler a mensagem. Mas por que ler uma mensagem? Porque os nossos pensamentos, às vezes, ainda não estão bem acalmados, não estão bem focados no trabalho espiritual. Cada um de nós tem problemas, sua vida particular, alguma coisa que o perturba. Então, essa mensagem, que é breve, evangélica, serve para isso, para todos nós entrarmos na faixa. Todos nós elevarmos o pensamento. E todos nós pensarmos mais ou menos as mesmas coisas. Então é esse o papel dessa leitura de mensagem. Depois que já estamos todos focados no objetivo do trabalho, no serviço ao próximo, à luz do Evangelho, nós agora temos condições de fazer a prece. Porque a prece é a elevação do pensamento ao alto. Prece não é uma coisa decorada, uma fórmula que a gente blá, 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 blá. Isso não é prece. Por isso nós sempre pedimos que quando se fizer a prece na reunião, em qualquer reunião mediúnica espírita, nós todos acompanhamos a prece. Por isso a pessoa que faz a prece deve dizê-la em voz clara, audível para todos. Não é hora de ter acanhamento, não é hora de ficar tímido. A pessoa está numa função necessária. Todos precisam ouvir para acompanhar o pensamento, entrar na faixa. Então a pessoa não está se exibindo.
ela está procurando ser escutada por todos os companheiros. A prece pode ser espontânea, pode ser recitada, mas o importante é todos acompanharem. Nós temos um companheiro, boa pessoa, trabalhador, tem muitas qualidades, mas eu reparei, e por isso que eu venho frisando, eu reparei que quando a gente começa a fazer a oração, ele faz uma oração particular. Ele faz oração, mas a dele. Ele não percebeu ainda que o objetivo dessa prece em conjunto é nos unir, que todos nós elevemos o pensamento. Por isso temos que participar. Não podemos ficar fazendo prece isolada. Ela tem seu valor, mas ela não produz a união da mente no grupo. Então todos procuramos acompanhar a oração. Aqui nós temos um item que costuma acontecer em reuniões por aí afora. Não é errado, não. Às vezes um dirigente espiritual abre a reunião. Ele vem porque ele quer dizer alguma coisa, quer dar um aviso, uma instrução, quer fortalecer o bom ânimo. Então o espírito toma a palavra. Não são ainda os espíritos necessitados, é um espírito da equipe dirigente. E se ele se manifestar e fizer orientação, disser alguma coisa, é lícito analisar o que ele está falando. Por que ele está falando? O que é que ele pretende com isso, não é? E se tiver alguma dúvida, conversar, pedir esclarecimento, o bom espírito não vai se negar. Ele vai até gostar que estamos prestando atenção, procurando entender o que ele está falando para nós. Então poderá haver manifestação do dirigente espiritual. Não é indispensável, mas poderá acontecer. Nós agora estamos fazendo o quê? Nós temos os nomes das pessoas, às vezes nome e endereço, e nós vamos vibrar por essas pessoas. Temos que ler, porque nós temos que ter motivação, nós temos que pensar, é alguém, é uma pessoa que está precisando de ajuda. Nós não podemos fazer assim impessoalmente de todo. Nós não estamos querendo escarafunchar a vida da pessoa, mas nós estamos querendo saber quem está precisando de ajuda. É fulano ou beltrana, mora em tal lugar. É interessante porque às vezes alguns companheiros médiuns se deslocam e vão até o local em que a pessoa reside, onde ela se encontra, não é? Quando está acamada, quando está impedida de vir ao centro. Então nós vamos fazer as vibrações. Costuma-se anotar num caderno o nome, o endereço, mesmo porque nós vamos acompanhar o caso e observar se a pessoa já está melhorando, se já está em fase de recuperação, se não precisamos mais deixar o nome dela na reunião. Então fazemos a anotação. E vibramos. Todos, vibramos por todos. Há grupos que fazem assim. Todos. Será que a gente pensou, sentiu, se compadeceu? Então todos aqueles nomes talvez não funcione muito bem. Melhor um nome de cada vez. Então se vibra por essa pessoa todos nós. Desejamos o bem a ela, doamos nossas energias. E logo em seguida vem a manifestação relativa ao caso. E vindo a manifestação relativa ao caso, elas são atendidas. Depois podemos fazer outra. Mas não é assim que às vezes funciona nos nossos grupos. O pessoal tem um caderninho, não tem muitos casos em atendimento, vocês lembram da aula anterior, não é? Tem uma meia dúzia de casos, 4 casos em atendimento. Então eles leem aqueles nomes e depois aguardam as manifestações. Porque nós não temos muito interesse
em saber se o espírito se comunicou, é daquele caso, é daquela outra pessoa. Nós não temos essa preocupação de fazer esse acompanhamento. Quando ele se manifesta e nós conhecemos um pouco o caso, às vezes dá para perceber a que pessoa se refere, não é? Mas nós não temos muita preocupação, porque qualquer espírito que venha e que é um obsessor, quem quer que ele seja, nós vamos tratá-lo com carinho, com interesse. Seja que está assediando esta ou aquela pessoa, não tem importância para nós, são todos irmãos, todos iguais, não é? Então depende do grupo entender se faz uma vibração por vez ou se faz um grupo de vibrações ao mesmo tempo. E aí os espíritos obsessores começam a se manifestar. E vocês já sabem que a gente deve preferir a psicofonia, a comunicação falada. Por que é mesmo? Porque é mais rápido para o entendimento, não é? Porque podemos responder, ele argumentar, podemos fazer o entendimento muito melhor. A psicografia não seria recomendável. Ele está escrevendo, nós temos que prestar atenção, acompanhar. Quando chega no final, aí que a gente vai formular uma pergunta. Não, a rapidez do diálogo é com a psicofonia, né? Preferir comunicações faladas, diálogos mais rápidos e proveitosos que a escrita. A gente lê no Evangelho que Jesus e os seus discípulos faziam o afastamento dos espíritos perturbadores. Expulsavam os demônios, era a expressão da época, não é? E nós às vezes ficamos pensando que talvez precisaria uma forma do vade retro Satanás, não é? Mas nós não entendemos assim. Espírito é gente. São filhos de Deus como nós. Podem estar revoltados, agressivos, perturbados, mas eles são pessoas como nós, têm sentimentos, têm mágoas. As reações deles têm às vezes fundamento, não é? E precisam de acolhimento fraterno, de entendermos a sua questão, de podermos ajudá-lo orientando. Então nós não pensamos em simplesmente afastar o espírito da pessoa. A pessoa seria a vítima e aquele espírito seria horroroso. Não. Os dois são nossos irmãos. Nós tratamos esses manifestantes com respeito. Nós não podemos ter por eles, não é usual que a gente sinta amor por eles, porque não os conhecemos profundamente, não é? Aquelas pessoas que são do nosso trato, que fazem parte de nossa vida, a gente sente um amor, alguma coisa maior pelas pessoas. Mas para com todas as pessoas devemos ter fraternidade. Então ele nos merece respeito, fraternidade. É interessante que às vezes com o tempo poderemos até nos tornarmos amigos. A Ivone do Amaral Pereira fez muitas vezes, muito tempo, o trabalho de dialogadora. E trabalhava com esses espíritos obsessores. E ela disse que ela fez muitos amigos entre eles. Porque eles eram carentes, revoltados, sofredores também. E ela os tratou com respeito, os tratou fraternamente, se interessou pela situação deles. E eles sentiram a realidade do tratamento dela. E se tornaram amigos, confiavam nela. Olha, granjeai amigos com as riquezas da iniquidade, para que quando elas vos faltarem, eles vos recebam nos tabernáculos eternos. São palavras de Jesus. Então ela conta, num livro dela, que realmente fez muitos amigos. Não é uma coisa linda? Olha para os dialogadores. Eu fico lá atendendo espíritos tão difíceis. Faça amigos, se interesse por eles. São pessoas. Então procuramos elucidar e persuadir. Nós usamos energia às vezes.
Porque as pessoas que estão fora de si, perturbadas, desequilibradas, caros irmãos, às vezes você precisa ter um pouquinho de força, não é? Não, por favor, estamos lhe pedindo. Estamos atendendo você com carinho. Não pode exagerar dessa maneira. Nós temos o direito de usar a energia da autoridade moral. Vamos frisar de novo. Autoridade moral. Quem sou eu para ter autoridade moral? Uma vez que nós queremos o bem, estamos nos esforçando por fazer o bem ao espírito, e ele ainda não está nessa faixa, ele quer perturbar, ele quer maltratar, nós temos autoridade moral sobre ele, relativamente. Nós não temos autoridade moral perfeita e completa, mas em relação àquele espírito, a nossa situação espiritual está melhor que a dele. Isso nos dá autoridade moral. Mas apesar de termos essa autoridade moral e às vezes precisarmos ser um tanto enérgicos, nunca nós vamos forçar o espírito a uma decisão e não vamos impor a ele que ele tem de tomar esta atitude ou aquela, fazer isto ou aquilo. Não dá. Não dá. Vai ter que ser uma coisa espontânea dele. Claro que podemos estimular, dizer que é o melhor para ele, dizer que ele conseguirá sentir-se pacificado, que ele conseguirá receber ajuda, que poderá contatar seus amigos espirituais. Podemos apontar os aspectos favoráveis se ele tomar determinada atitude, mas não podemos dizer, você tem que fazer isso. Mesmo porque nem sempre a gente é capaz de fazer aquilo que a gente está pedindo a ele que faça. Perdoe, não, você tem que perdoar. Já está na hora, você tem que perdoar. E você não perdoa. Será que você perdoa sempre? Você consegue superar? A presença de espíritos perturbadores é muito difícil para o médium. O médium é sensível. Quando é um bom espírito, que agradável, não é? Quando é um espírito mediano, mais ou menos. Agora, quando é um espírito perturbador, rancoroso, vingativo, desequilibrado, o médium precisa usar toda a sua educação mediúnica, o seu controle, acolhendo o espírito, entendendo a ele, intermediando o que ele precisa dizer, mas não se desequilibrando. Porém, essa presença do espírito junto a ele, os espíritos obsessores, ela é perturbadora e desgastante. Quando a gente recebe um espírito benévolo, quando ele se afasta, a gente está melhor. Por algum tempo a gente ainda está vibrando na faixa dele, depois a gente vai caindo no normal. Mas quando é um espírito perturbador, a gente vibra na faixa dele. A gente não perde o controle, mas a gente está sentindo. E quando ele se afasta, a gente ainda sente por algum tempo. É uma das razões pelas quais, às vezes, os médiuns terminou já a comunicação. O espírito já se afastou, mas o médium ainda continua, porque ele está sentindo os resíduos fluídicos. Ainda está sob o impacto do pensamento que o espírito falou, do que ele vibrava. Mas o médium aí tem que voltar ao normal. Tem que saber que ele deve voltar por si ao normal. Pensar em Deus, respirar profundamente, buscar o seu amigo espiritual, não é? E pode precisar, às vezes, o médium da ajuda dos companheiros, um passe dispersivo. Porque às vezes demora para sair aquela impressão, aqueles fluidos. Então, pode-se aplicar um passe dispersivo para o médium ser aliviado mais prontamente. O passe não serve só para dispersar, ele pode também refazer o médium, fortalecê-lo, né? Recompor as energias. Mas isso quando o médium precisa. Às vezes, inclusive, também
é a ajuda do dialogador ou do dirigente, que dá uma atenção ao médium, conforta o médium. Tudo bem, você já vai melhorar. Você está sob proteção divina. Ele já foi atendido, já foi afastado. Então dá uma solidariedade, uma presença. E podemos também pedir ao espírito amigo que envolva o médium. O seu Alain é um companheiro que trabalha muitos anos nas nossas reuniões mediúnicas, recebe espíritos difíceis. Lembram que eu contei que ele possui um espírito amigo que era de um indígena, não é? E ele tem um magnetismo extraordinário. Se o seu Alain precisar, ele envolve o seu Alain e deixa o seu Alain realmente reabastecido, equilibrado. Nós às vezes pedimos ao espírito amigo, ao nosso protetor, que nos ajude, porque sozinhos não estamos conseguindo retornar ao normal. E às vezes ele já fez isso espontaneamente, nem esperou a gente pedir. Mas quanto possível, o médium se esforçará para ele mesmo retornar ao equilíbrio normal. Essa reunião de desobsessão tem uma disciplina e um horário. Nós temos que seguir aquele esquema de atividades e temos um horário a observar. Não podemos ficar indefinidamente, porque se deixarmos, espírito sempre há para se comunicar. É uma coisa também que os médiuns novatos às vezes não sabem equilibrar. Não, mas eu já estou sentindo o espírito, mas nós estamos fazendo a leitura. Controle-se. Depois nós temos que fazer a prece, participe. Mas eu estou sentindo. Sim, está sentindo, mas você continua a sua tarefa. Aí quando chega o momento certo, você dá passividade. Aí você pode dar passividade. Então esse é um aprendizado que os médiuns novatos precisam fazer. Então temos um horário que precisamos observar. Esse tipo de trabalho causa desgaste, fadiga para os médiuns. Não podemos ficar 2 horas num trabalho de desobsessão. Costumamos às vezes ter 50 minutos de trabalho com vários médiuns, trabalhando um por sua vez. O médium às vezes talvez receba 2 comunicações, com intervalo para o refazimento, né? Então nós não podemos usar reuniões prolongadas, é porque há muitas pessoas para atender, mas nós atendemos o tanto que podemos, para não haver desgaste excessivo dos médiuns. Nós queremos trabalhar a longo prazo, muitos anos. Quando estiver já se aproximando do final do nosso horário, cuidado, não permitir manifestações de obsessores e de espíritos muito necessitados. Não dá mais, não é oportuno. Claro que alguns espíritos obsessores vão tentar para nos desequilibrar, mas os espíritos amigos você já sabe, eles têm muitas atividades e nos concedem determinado horário. Então, por eles já estão fazendo o recolhimento dos espíritos assistidos, estão se preparando para se afastarem. E se nós ensejarmos comunicações fora do horário, nós poderíamos ficar sem cobertura espiritual. Vocês vão dizer, mas eles são capazes disso? Não, é para disciplina nossa, para aprendizado nosso. Claro que uma emergência verdadeira, eles certamente atenderão. Mas nós não sabemos quando é essa emergência verdadeira, então deixa que haja uma indicação do plano espiritual, senão não. Nós diremos com carinho para esse espírito, pedimos sua compreensão, você vai ter ajuda desses amigos espirituais, conversaremos numa próxima oportunidade. Vibramos favoravelmente para ele, mas não damos a oportunidade do diálogo se o tempo já está se esgotando. E chegamos então ao encerramento da reunião. Nós dissemos que o médium, após as comunicações, a gente ajuda a se equilibrar, ou ele mesmo se equilibra.
Mas, quando chega ao final da reunião, compete a nós observarmos se os companheiros estão todos bem ou não. Pode ter ficado alguém que ainda não se sente em ordem, não é? Então a gente sempre pergunta se estão todos bem, se alguém precisa de ajuda. E depois também ensejamos manifestações finais aos dirigentes espirituais. Vocês viram que no começo não é usual, não precisa que um espírito venha se comunicar a um espírito dirigente. Mas ao final a gente deve oferecer aos amigos espirituais que estamos à disposição deles para alguma observação, alguma orientação que queiram nos fazer. Depois das manifestações dos dirigentes espirituais, aí podemos fazer a prece de encerramento. As pessoas estão equilibradas, os espíritos amigos já nos deram a orientação necessária, então podemos encerrar. Fazemos a prece. Nessa prece, nós estamos fazendo um trabalho que não é aquele trabalho, atendeu uma vez, pronto, era o que era possível fazer. Como geralmente são no terceiro ano, no segundo, são as manifestações. Mas aqui não. Às vezes é um trabalho que vai continuar por várias reuniões. Então nós rogamos a continuidade do atendimento aos espíritos que estão em assistência, que estão recebendo o socorro, não é? Nós pedimos que isto seja feito no plano espiritual, ou quem sabe eles possam ser trazidos para as próximas reuniões, para a continuidade. Vamos agradecer, porque nós tivemos proteção. Imagine, nós entramos em climas difíceis e estamos terminando todos muito bem, equilibrados. Pudemos servir, pudemos ajudar. Então vamos agradecer. Certamente houve ajuda dos amigos espirituais. E vamos, às vezes, louvar a Deus pelos benefícios recebidos. Houve espíritos que se esclareceram, que se comoveram, que se modificaram. Jesus não diz assim, há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de misericórdia? É motivo de alegria, de louvor, se conseguimos alguma modificação em algum desses espíritos. Quando encerra a reunião, nós agora vamos conversar entre nós encarnados. Não, a reunião já terminou. Parte mediúnica, contato com os espíritos, encerrou. Mas nós agora vamos combinar entre nós. Vamos trocar ideias dos resultados obtidos. Vamos ver como é que nós vamos agir nas reuniões futuras. O que a gente quer modificar, o que a gente quer melhorar. E o dirigente da reunião, ao final, deve se dirigir a todos estimulando a continuidade. Porque nós todos sabemos que temos nossos deveres, temos nossa compreensão do que estamos fazendo. Mas, gente, o dirigente é o nosso líder. O dirigente deve sempre deixar aquela palavra de estímulo, de apoio, aos companheiros que estão trabalhando. Nós não precisamos de elogio, não, mas precisamos do estímulo. Então, a palavra do dirigente ao final, falando dos resultados, da perseverança, que fraternamente dirige aos companheiros, precisa isto, faz parte do encerramento da reunião. Bem, eu estava falando tudo isto teoricamente, mas eu me recordei de alguns casos para comentar com vocês. Casos que a gente observou no trabalho da desobsessão. Num desses trabalhos, vinha um espírito de mulher, e essa entidade feminina vinha por causa do marido dela. Ela morrera, o marido ficara, e o marido estava procurando ajuda. O marido já estava com outra pessoa, estava recomeçando sua vida com mais alguém. Mas ela estava indignada, ela estava revoltada, agressiva, porque ela dizia, ele jurou para mim que não teria outra mulher.
Enquanto eu estava adoentada, ele começou já a se interessar por essa pessoa. Ele falhou comigo, não pode, não quero, ele não vai ficar com essa pessoa. E ela causava problemas para o casal. Havia perturbação, ela se tornou um espírito obsessor. Precisava de amparo, de esclarecimento, de compreensão para com ela. Agora vocês vejam, o André Luiz, em nosso lar, quando ele teve permissão para visitar a família dele, ele encontrou a esposa casada com outro. E as filhas dele chamando aquele homem de pai. Ele teve de início uma revolta, um choque. Mas como ele já havia aprendido um tanto na colônia Nosso Lar, daí a pouco ele acalmou seus pensamentos, buscou fraternidade no coração, compreensão e ainda ajudou a recuperação orgânica do novo companheiro de sua mulher. Então é isso que o Espiritismo faz por nós. Ele nos ajuda a entender isso enquanto a vida está se desenvolvendo. Antes que as coisas aconteçam, nós aprendemos como nos devemos comportar diante de diferentes situações da vida, não é mesmo? Faltando esse esclarecimento, nós às vezes não nos comportamos bem. Podemos ser um obsessor do marido ou da mulher, porque temos ainda aquele sentido de posse. Amamos, mas não amamos, dando a condição da pessoa seguir o seu caminho, não é? Então, nós podemos encontrar casos assim. E eu acho que a doutrina espírita, nos esclarecendo, nós temos a possibilidade de, quando desencarnarmos, não nos tornarmos obsessores, magoados por isto ou por aquilo, revoltados por isto ou por aquilo, porque não cuidaram do patrimônio que eu deixei, despedaçaram tudo e eu trabalhei a vida inteira para deixar para a família. Olha lá, prende o espírito, não prende? Ele fica querendo influir nas pessoas, modificar a atitude delas. Há um caso pelo qual estamos vibrando há muitos anos. É um caso relacionado à escravidão. Mas não é só por causa do período da escravidão. É que algumas pessoas, tendo o poder nas mãos sem limite, então às vezes extrapolaram e deram vazão à crueldade. Não respeitaram o semelhante, maltrataram dolorosamente. E com isso granjearam inimigos terríveis. Enquanto encarnados podia, fazia, acontecia. Mas agora o outro está desencarnado e ele não tem defesa contra. Então, esse caso estamos rogando a Deus há muitos anos. Houve melhoras. Mas acontece que não é um obsessor. São alguns obsessores muito magoados e revoltados, e se formou um grupo de todos aqueles maltratados por ele. Formaram um grupo. Então, devagarinho, o plano espiritual está socorrendo um, socorrendo o outro, aliviando, mas não, é coisa que não se resolve em 2, 3 reuniões. Então, veja o que pode fazer a pessoa quando não tem ideia do limite da sua ação sobre o semelhante. E muitos têm, a gente fica pensando no Hitler, que ele foi causa de tantos sofrimentos. Uma senhora que não era espírita, mas estava começando a frequentar o centro, as aulas do iniciação, e ela veio atraída pelo exemplo de um amigo, de um parente dela, que era espírita e se portava tão bem que ela quis conhecer a religião do seu parente, não é? Por isso que ela estava na casa espírita. Mas quando falamos que o mesmo Hitler estaria tendo o amparo divino para a sua recuperação e que ele iria
resgatar os seus erros em muitas reencarnações, que Deus não exigiria tudo dele de uma vez, que ele não teria condições. Ela não entendia, ela vinha do catolicismo, né? Não, esse não tem salvação, esse tem que estar condenado para sempre, não é possível, não há condições. E nós sabemos que todos podem se recuperar, não é? Mas nesse caso do Hitler, provavelmente ele vai passar muitas encarnações fazendo o bem no lugar do mal que fez. Ele também não trabalhou sozinho, ele trabalhou com a conivência de muitos e também sob a influência de outras equipes espirituais malévolas. Então não vamos pôr só a culpa no Hitler, ele é que aparecia mais. Mas é uma equipe que está muito devedora para com muitas criaturas. Através do Divaldo Pereira Franco, eu acho que é o Manuel Filomeno de Miranda que escreveu Grilhões Partidos. É romanceado, né? Mas são fatos reais. Só que não dá para identificar quem, né? Mas nós temos muito bonita a apresentação, o aniversário da filha de um homem rico, de um comerciante, muito bem posicionado, e a menina está com uns 15 anos, e ela está tocando piano, e de repente ela é envolvida por um espírito que a joga ao solo, que a desfigura, que fala coisas impróprias através dela, para sofrimento do pai, porque ele amava a sua filha. Mas o que era aquela atuação? Era um espírito de alguém que foi empregado daquele senhor, foi maltratado, foi espoliado, e quando desencarnou guardou muita mágoa e muita revolta. Mas o interessante é que ele não conseguia, esse espírito, fazer-se sentido por esse homem. Esse homem era uma criatura assim dinâmica, muito cônscia de si, e não dava abertura para acolher algum pensamento de remorso, de culpa, disto ou daquilo outro. Ele errara, mas ele tinha uma atitude positiva diante da vida, e o espírito não conseguia atuar sobre ele. Mas naquela festinha de aniversário da filha desse senhor, ele se aproximou da jovem, espiritualmente ele se aproximou. E ele ficou curioso, porque quando ele pensou algo, a moça começou a fazer. Havia uma facilidade, afinidade fluídica muito grande. E ele percebeu que ele podia agir sobre a jovem. E aí então ele achou que assim ele iria maltratar o homem. Não conseguia de outra forma? Vou maltratar sua filha. Vocês vão dizer, mas será que Deus permite? Bom, nenhum de nós é inocente neste mundo, não é? Todos nós precisamos de aprendizado, de testes, de provações. Então não é por acaso. Mas havia ali uma falha que ensejou a este espírito essa ligação. Mas através disso, aquele homem vem a aprender sobre a vida espiritual e vai se recuperar um tanto, vai encontrar um caminho para o bem. Por isso é que Deus permite. Se não houvesse no fundo um aprendizado, uma experiência, um ressarcimento, Deus não deixaria. A Deise, nossa presidente, costuma contar um caso, só que eu não consegui lembrar qual é o livro. É de um livro do Dr. Bezerra, através da Ivone do Amaral Pereira, não é? Ele diz que é um caso de uma família, duas famílias, que estavam enleadas em mútua perseguição na vida corpórea através de 3 encarnações. Eles não se reconciliavam, cada encarnação agrediam-se cada vez mais. Até que nesta última situação, então foi feito um grande trabalho de esclarecimento, de reconciliação, de apaziguamento. Aí é que começou a oportunidade dessas duas famílias se libertarem e começarem a progredir melhor na vida. Então são casos verídicos.
Por exemplo, alguém mata alguém para usufruir os seus bens, um cargo, uma posição, enfim, para lucrar. A pessoa não tinha ideia da vida espiritual, achou que podia fazer aquilo e só viu o seu interesse. Mas o outro não morreu, não é? O outro vive e às vezes se acopla mentalmente ao seu agressor. Até que ponto? Porque nós vimos agora há pouco que com aquele senhor o empregado não conseguia. São leis divinas que permitem a ação de um espírito sobre o outro. E nós vamos devagarinho percebendo. Na família, por exemplo, às vezes alguém está sofrendo, mas a causa está ligada a outra pessoa da família. Então, às vezes, aquela pessoa parece que é obsidiada e provavelmente ela não se comportou bem e é por isso que ela está nessa situação, mas às vezes é um problema familiar que ensejou a presença daquele espírito. E havia possibilidade de afinidade fluídica com a pessoa que está sofrendo aquela obsessão. Então, nós temos muito a aprender com esses casos que vocês têm nos livros de André Luiz, quando ele mostra o trabalho no plano espiritual, aquele livro Libertação. Então, a gente aprende muito com os livros espíritas, aquilo que já estava como base na obra de Allan Kardec. Lá já estava o porquê da obsessão, como reagirmos, como adquirirmos merecimento, basicamente estava lá. Mas nós aprendemos através das nossas reuniões de desobsessão, os casos vivos, que trabalhando ali nós aprendemos muito, nos desenvolvemos mais moralmente. Ou então com esses livros extraordinários, não um romancinho bobo que inventa situações, cria casos só para vender livro. Não, são casos bem documentados, casos que nos explicam o porquê. Não simplesmente que a pessoa, deviam da vida passada, agora se encontraram, sofreram e depois houve o reajuste. Historinha forjada. Não, nós confiamos mais nos livros através de médiuns sérios. Olha, através do Emmanuel, nós temos Memórias e Confissões de um Espírito Convertido. A gente sabe, a gente conhece ele agora, Pietro Augustus. É um companheirão que está procurando ajudar espíritos que tinham relação com ele, que faziam parte do mesmo sistema no campo da religião, não é? E ele narra quanto tempo ele esteve na casa, perturbando, se comunicando através de médiuns, mas sempre revoltado, sempre não aceitando. E se admirava de que os espíritos que dirigem a nossa casa permitiam a presença dele, deixavam ele entrar nas reuniões e continuar com o seu modo de ser. Não o agrediam, mas agora que ele está renovado, que grande trabalhador ele está se revelando. E ele diz nas comunicações que ele vai reencarnar futuramente e que ele espera estar aqui na nossa casa. E ele pede muito que mantenhamos a fidelidade doutrinária, que não deturpemos os trabalhos da casa, porque ele espera encontrar esse mesmo ambiente que ele vai precisar, porque ele ainda não está renovado inteiramente, ele precisa muito de boas orientações, de bom ambiente. Então ele pede com insistência que nós mantenhamos a casa nesse clima espiritual de sinceridade, fraternidade, serviço ao próximo. Certo? Agradeço a vocês pela atenção.